Por que as hospedagens no PHP são tão baratas? Hoje eu vou trazer para vocês um super vídeo aí explicando por que as hospedagens do PHP são tão baratas se você comparar ela com outros players de mercado como o Amazon, como o Azure e outras hospedagens aí para outros tipos de linguagem. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje eu vou trazer para vocês esse super vídeo. Eu vou explicar para vocês em detalhes o que são as hospedagens em PHP e por que elas são tão baratas aí se você comparar ela com outros players de mercado. Então vamos lá para eu poder te mostrar. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu curtir, já deixa seu comentário do que você quer ver em outros vídeos, já ativa as notificações e vamos lá para você poder entender aí por que você precisa de uma hospedagem e qual é essa mágica aí das hospedagens PHP que são tão baratas. Então, para você poder entender por que você precisa de uma hospedagem de site, é basicamente o seguinte. O seu site ele fica dentro de um servidor. Esse servidor é um computador igual o que você usa para desenvolver, né? Então, você pode ter o seu site dentro de um ou mais servidores. Basicamente é isso. Então, se você não quiser contratar uma empresa de hospedagem de site, basta você deixar seu próprio computador ligado. Então, você configura lá o seu servidor, né, do seu computador, você pega o seu endereço de internet, você expõe aquele seu endereço, aquele seu IP de internet, né, do seu roteador lá na internet, você abre portas, configura firewall e assim por diante, e você pode deixar seu próprio computador ligado como servidor. Você não é obrigado a pagar, né, um servidor para isso. Porém, você geralmente costuma ter o problema de que pode acabar a energia na sua casa, pode acabar a internet, você vai ter um custo maior de conta de luz, você tem o custo, às vezes, de manutenção do seu próprio hardware. Então, geralmente, a gente costuma contratar empresas, né, para colocar os nossos projetos online, sejam elas Amazon, Microsoft, Google, sejam elas outras empresas aí que a gente chama de empresas de hospedagem. Então, basicamente, você precisa de uma hospedagem porque o seu site ele está dentro de um computador, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, o meu site ele vai estar aqui dentro do meu PC. Esse PC, assim como qualquer computador, ele tem lá um sistema operacional, seja ele Windows, Linux, o que seja. Ele vai ter lá dentro, ele vai ter lá CPU, né? Então ele vai ter lá um ou mais CPUs, então ele pode ter uma CPU, duas, três, 10 CPUs. Cada CPU pode ter um núcleo, dois núcleos, 5 núcleos, 10 núcleos, enfim, quantos núcleos tiverem. Ela vai ter, né, esse servidor também, ele vai ter memória, então ele vai ter lá a memória RAM, seja 2, 4, 8, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, não importa. Ele vai ter também um disco, então ele vai ter lá 10 GB, 30 GB, 50 GB, 80 GB, 100 GB, 200 GB de espaço em disco para você poder guardar seus arquivos. E ele também vai ter uma placa de rede. Então ele vai estar conectado na internet através ali de um cabo de rede, ou um, dois, três cabos de rede, por uma, duas, três placas de rede, enfim. Então, basicamente, um servidor, tá, é igual a um computador que você tem normal dentro da sua casa. Não muda nada, tá? Muda assim onde ele está armazenado, muda se eu posso ter mais de um, né? Então assim, eu posso ter, sei lá, 10 servidores e eles serem identificados como um só, né? Então quem está acessando, ele não sabe qual servidor dele está acessando. Se ele está acessando o servidor 1, 2, 3, o servidor que está no Brasil, que está na Alemanha, que está na Espanha, enfim. Mas basicamente é um servidor, tá? E então, para você poder hospedar o seu site, você precisa ter, né, esse servidor. E aí uma coisa que o pessoal costuma ver bastante é que as hospedagens para PHP, elas costumam ser muito mais baratas do que hospedagens para outros projetos. Então, se você, né, der uma pesquisada, aí você vai encontrar lá hospedagens onde você paga o equivalente ao valor de R$ 10 por mês aí para manter o seu servidor online. Ou seja, você tem um servidor que ele fica online ali com o seu site, com o seu sistema, com o seu e-commerce, que seja, e você vai pagar R$ 10 por mês. Aí quando você vai ver, né, você vai procurar preços aí em outros provedores, por exemplo, você vai na Amazon, você vai na Microsoft, né, lá na Azure, você vai olhar o preço, acaba se assustando. Você fala, nossa, aqui é tão mais caro do que eu pagava lá. Lá eu pagava R$ 10 e eu tinha um monte de benefícios, né? Então, poxa, o que acontece, né?
Então, geralmente, essas hospedagens que elas são baratas, elas oferecem diversos benefícios, né? Então, a gente costuma ter vários benefícios. Que tipo de benefício? Né? Você costuma ter, algumas você tem espaço ilimitado. Então, eu posso armazenar quantos arquivos eu quiser. Você tem tráfego de rede ilimitado. Então, você tem ali... Eles não medem, né, quanto de download que está sendo feito do seu servidor. Você costuma ter e-mail. Você costuma ter disco web, que esse raramente alguém usa, mas você tem disco web. Você costuma ter outros recursos ali dentro dessas hospedagens que você não consegue isso em servidores ou empresas que a gente costuma dizer que são maiores, nessas big techs. A gente não consegue entrar lá na Azure ou na Amazon e falar assim, eu quero criar um servidor aqui com espaço ilimitado e eu vou só jogando arquivo lá dentro e não vou pagar nada por isso. A gente não consegue. Essas mesmas hospedagens baratas a gente também costuma não saber. A gente não sabe qual a quantidade de memória, né? E nem a quantidade de CPU. Então, você geralmente não se preocupa. Você fala assim, eu vou jogar meu site aqui dentro. Não importa se qual a configuração do servidor, eu não sei. Eu sei que ele fala lá, olha, tem essa hospedagem aqui, ela funciona. Aí costuma ter o plano básico, plano médio, plano avançado, enfim. Eles costumam ter esses nomes, mas eles acabam não divulgando, né, essas informações. E quando você vai lá para uma Amazon, para uma Azure da vida, para um GCP, né, você acaba tendo que decidir tudo isso. Você tem que escolher o servidor, você tem que escolher qual sistema operacional, tem que escolher quanto de memória, tudo mais. Você tem que escolher tudo isso, você vai pagar por tudo isso. Você vai colocar, vamos supor que você vai fazer um servidor de download, né? Então você tem uma quantidade de dados, cada giga mais de dados que as pessoas baixam no seu servidor, você paga mais. Então você acaba se assustando com a conta e você não entende o porquê, tá? Então, para a gente poder entender isso daqui, né? Então vocês precisam ter em mente que é o seguinte: essas hospedagens em PHP que são baratas, a gente fala que ela é uma hospedagem compartilhada, tá? Esse é o termo. Então, opa, aqui ficou errado. Deixa eu só. Então é compartilhada. Então, se você olhar lá dentro, algumas empresas não colocam essa palavra compartilhada, tá? Mas saiba que é uma hospedagem compartilhada. Então, por que elas têm todos esses benefícios que a gente está vendo aqui? Tudo isso, né? Tudo isso aqui e costumam ser baratos. E a razão é muito simples. Marketing. Tá? Então, o que essas empresas fazem elas colocam todas essas informações lá no site delas, dizendo, olha, você tem espaço limitado, tem aqui também SSL automático, né? Então, elas colocam lá todos esses benefícios para você, para quê? Por marketing. Elas querem te atrair com esses planos, porque aí você acaba contratando. Se ela falasse assim, ó, o plano é só R$ 10 por mês e você paga, por exemplo, R$ 5 a mais por cada 100 megabytes que for baixado do seu site. Ou você paga X a mais por cada e-mail que você criar aqui dentro. Então, isso acabaria afastando um pouco. Então, o pessoal da área de hospedagem costuma divulgar esse marketing mais agressivo para tentar fazer com que você contrate esses serviços. Isso não significa que eles sejam ruins ou bons. Até depois a gente vai ver as características de cada um, mas você tem que entender que não há almoço grátis. Então, para você poder utilizar isso aqui, você está perdendo em algum lugar. Então, ou você está perdendo, ou você está deixando de saber alguma informação. Então, o que acontece? Essas hospedagens, elas são chamadas de compartilhadas. Então, a empresa, ela compra, eu vou até fazer maior aqui, ela contrata ou ela cria, né? Então, algumas empresas, elas têm os próprios servidores, né? Então, elas mesmas têm lá os hacks e tudo mais, ou elas podem acabar contratando, né, esses servidores de outras empresas. Então, elas compram lá o servidor. Esse servidor, ele vai ter a mesma coisa que a gente já viu,
certo? A única diferença é que ela divide esse servidor com vários clientes. Por isso que ele é compartilhado. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha um servidor com 16 GB de RAM, ou 16 GB de RAM. Eu tenho aqui, por exemplo, 6 núcleos. Eu tenho aqui de espaço em disco, por exemplo, 500 GB. E eu tenho uma placa de rede de 100 megabits, por exemplo. Certo? Então, eu fui lá, né, comprei esse servidor, ou eu montei esse servidor e coloquei ele lá, ou eu fui lá e contratei esse servidor de alguma empresa que trabalha com esse tipo de venda, né, que venda servidores. E aí, eu vou utilizar o meu servidor. O que eu vou fazer? Com esse servidor, eu vou dividir ele para vários clientes. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu tenho vários sites, certo? Então, eu tenho aqui o site 1, o site 2 e o site 3, certo? Então, vou colocar eles aqui. Vou só aumentar aqui o tamanho. Então, eu tenho aqui o site 1, o site 2 e o meu site 3, certo? Então, eu vou ter aqui os 3 sites dentro do mesmo servidor. Então, é justamente essa a situação. Por isso que nós chamamos de compartilhado. Tá? Eu vou ter dentro do mesmo servidor, eu terei mais de um site de uma empresa diferente rodando ali dentro. Então, o que acontece é que esses sites, né, por que é barato aqui? Porque eu tenho um servidor, vamos supor que esse servidor aqui, ele custe, sei lá, vou colocar aqui embaixo, assim, ó, $100, por exemplo. Vamos supor que ele custa aqui $100 por mês para manter, né? Então eu pago, a empresa ela paga $100 lá. O que acontece? Eu divido esse servidor com vários clientes, cada cliente paga um valor menor, certo? Então, esse site 1 não vai pagar $100, esse site 2 não vai pagar $100, esse site 3 não vai pagar $100. O que ele vai fazer é, ele vai pagar bem menos, em compensação, eles estão compartilhando o servidor. O que isso significa na prática? Significa que eles estão compartilhando a CPU, eles estão compartilhando a memória e eles estão compartilhando o disco, tá? Como assim eles estão compartilhando? Então, vamos supor que esse site 1 ele esteja gastando 4 GB de memória. Quanto de memória sobrou para os outros sites? Certo? Então, eles funcionam dessa forma. Você tem um servidor e todos os recursos são compartilhados. Então, eles dividem os mesmos núcleos de CPU, eles dividem a mesma quantidade de memória e eles dividem o mesmo espaço em disco, eles dividem a mesma velocidade do disco, eles dividem a mesma placa de rede e a velocidade da placa de rede, ou seja, eles dividem exatamente tudo. Isso em si não é nenhum problema, tá? Eles estão dividindo aqui. Agora, o que pode acontecer? E aí, por que eu coloquei, né, que é importante você saber que ela é compartilhada? Imagina que esse site 1, ele criou lá um código porco, código muito ruim, e esse código está usando os 16 gigas de memória. O que vai acontecer com os outros sites? Eles vão ficar inacessíveis. Então, quando alguém vier acessar aqui o site 2, ele pode acabar não conseguindo acessar, porque o site 1 ele está usando tudo. A mesma coisa vale, por exemplo, imagina que você tem o site 3, o seu site é muito pequeno. Você tem, sei lá,
uma pessoa acessa seu site uma vez por hora. Beleza. E o site 1, 100 pessoas acessam esse site por segundo. O que pode acontecer? Quando a única pessoa que acessa o seu site for acessar, ela pode acabar tendo a navegação dela muito lenta, ou às vezes ela nem conseguir acessar, porque o site 1 já está ocupando todo o servidor. Então, um dos problemas da hospedagem compartilhada é esse, é que eu tenho um servidor que eu divido com todo mundo. Se um site consome muito mais do que os outros, ele acaba tornando os outros sites mais lentos. Ou seja, você pode acabar tendo o seu site sendo mais lento por uma culpa que não é sua, por um outro site que pode acabar influenciando o seu. Então, isso é um problema da hospedagem compartilhada, tá? Por esse motivo que essa questão aqui, ó, geralmente a gente não sabe, né, quanto que a gente tem de memória e de CPU lá dentro do servidor, porque essas quantidades elas não são garantidas. O servidor tem 16 GB e 6 núcleos. Quanto que vai ter o seu site disponível vai depender de quantos sites tiverem aqui dentro e de quanto cada um deles estiver consumindo. Então eles não têm como garantir, por esse motivo você não vê essa informação aqui, né, dizendo lá quanto que você tem, tá? Até existem, tá? Até existem formas de você decidir, né, então de você dividir um servidor igualmente. Então você pode falar assim, olha, o servidor, o site 1 só pode consumir 1 GB de memória e um núcleo. O site 2 1 GB e um núcleo. O site 3, 1 GB e um núcleo. Porém, a maior parte das empresas, elas não implementam esse sistema porque você paga à parte. Geralmente, esse sistema a gente costuma chamar, né, de... eu vou até colocar aqui separado. Vou colocar aqui, ó. Então, o que acontece? Os servidores normais, eles têm um sistema operacional, seja ele Windows, Linux e tudo mais. E esse servidor é dividido para todo mundo. Agora, quando você quer ter um servidor mais balanceado, você fala assim, olha, eu quero decidir quanto cada site pode consumir para evitar esse problema de um site acabar derrubando os outros, a gente costuma instalar um sistema operacional chamado Cloud Linux. O Cloud Linux, ele é um sistema operacional que ele permite que você configure limites. Então, eu posso vir aqui e configurar, falar assim, olha, esse site 1 ele só pode consumir 1 GB de RAM. Esse site 2 só pode consumir 500 megas. Esse site 3 pode consumir 4 GB. Esse site 1 ele pode usar até, por exemplo, da placa de rede aqui, X megabytes. Então, isso é possível você fazer com o Cloud Linux. O problema é que o Cloud Linux ele é um sistema pago. Então, se a empresa vai colocar o Cloud Linux, ela vai precisar pagar mais. Sendo assim, não é todas as empresas que gostam de fazer isso. Então, uma coisa para você ficar ligado. Se você vai optar por uma hospedagem compartilhada, e eu não estou dizendo que você não deve usar, que você não pode usar, você tem que procurar descobrir se essa hospedagem ela faz a divisão de recursos. Ou seja, se ela tem lá um sistema que seja capaz de dividir ali a quantidade de recursos que cada site consome. Caso contrário, você pode acabar tendo um site, né, ali dentro que vai ser influenciado diretamente por outros sites que não tiverem bem configurados. E mesmo assim, mesmo com o Cloud Linux, você ainda está compartilhando o servidor, tá? Então, vamos supor que você estivesse fazendo um sistema bancário. Num sistema bancário, não é ideal que você compartilhe o seu servidor com outros sites, porque dentro dos próprios sistemas, dentro do próprio servidor, pode ser que alguém tenha configurado alguma coisa errado e de repente o site 1 comece a ter acesso aos dados do site 3. Então, imagina dentro de um banco, você tem aqui, por exemplo, o site 3 é um banco, e você tem aqui um sitezinho qualquer do Joãozinho da esquina. E de repente o site do Joãozinho da esquina começa a ter acesso aos dados aqui do banco. Isso não é ideal. Então, por isso que empresas, né, que têm
dados muito sensíveis, elas têm os próprios servidores. Né? Então, ou ela contrata lá uma nuvem específica para ela, né? Ou seja, ela não divide com ninguém, ou ou ela tem os próprios servidores, né? Então existem algumas empresas que elas têm os próprios servidores, então ela tem os próprios hacks com os computadores delas, não alugam nada de ninguém. Então, tudo vai depender do negócio que você tiver. Mas na maior parte dos casos, um sisteminha bem configurado, ele evita que um site consiga acessar os dados de outro, embora saiba que isso é possível. Então, quando você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada, se você estiver utilizando num servidor que não tem essa tecnologia de isolamento de recursos, seu site pode acabar virando uma carroça por não ser uma culpa sua. Quando o site tem a isolação de recursos, o seu site só vai conseguir usar aqueles recursos que foram permitidos para ele. Então, isso é uma vantagem. Outra coisa que a gente costuma também ter nessas hospedagens compartilhadas, SSL automático. Né? Então, o SSL, que é o cadeadinho aqui, né, que faz com que o seu site apareça o cadeadinho aqui de seguro, ele costuma ser automático. Ou seja, você fala assim, olha, você hospeda seu site com a gente, você tem um SSL automático. Né? E por que ele tem SSL automático? Simples. A gente tem, né, aí hoje em dia, o Let's Encrypt, que é um site, né? Eu vou até deixar o link aqui para vocês conhecerem depois. E esse site, ele emite certificados SSL de forma gratuita. Simples assim. Então, o que essa empresa fez para fornecer o SSL automático? Ela simplesmente foi lá e dentro do painel ela instalou o Let's Encrypt, ou ela ativou o Let's Encrypt, e ele gera para você os certificados automáticos. Basicamente é isso. Né? O que é esse e-mail, né, que elas falam, olha, você tem um e-mail lá dentro, né? Basicamente é o Roundcube, tá? É um e-mail que ele fica instalado no próprio servidor. Então, não é que a empresa tenha um servidor de e-mail separado. Não, ele é um projeto, né? Ele roda lá com o MySQL e o próprio PHP do servidor. Então, ele roda dentro do PHP, dentro do próprio hospedagem, ele tem um serviço de e-mail. Geralmente é assim que funciona. Até existe uma ou outra empresa que ela até tem um servidor de e-mail separado, mas a maior parte das hospedagens compartilhadas, né, elas têm isso daqui já inclusas dentro do próprio servidor. Ou seja, esse e-mail é mais uma coisa que está rodando aqui dentro e que está consumindo os próprios recursos da hospedagem. Aí outra coisa que a gente costuma ver, tráfego de rede limitado. E eu até coloquei um asterisco aqui. Então, as empresas costumam colocar lá, ó, tráfego de rede limitado, ou seja, você não tem limite de downloads que pode fazer nesse seu servidor. Experimenta fazer muito download para você ver o que acontece. Ou experimenta ler o contrato. Se você ler o contrato, né, de uso dessas hospedagens, vai estar marcado lá que você, apesar de ser ilimitado, você tem, teoricamente, um limite. Eles monitoram e falam assim, ó, se você baixar coisa demais, eu bloqueio o seu site de uma hora para outra. Então, é mais um problema que você pode ter lá dentro. Né? Então, você tem um servidor, imagina que você colocou um monte de imagens, colocou um monte de coisa ali dentro, download, vídeo, e os caramba quatro que você quis colocar. E aí, beleza. Um belo dia, você está lá, você tenta abrir seu site, está bloqueado. Aí você vai falar, mas por que está bloqueado? Aí você vai entrar em contato com o suporte e falar, olha, você baixou arquivos demais de um servidor que era ilimitado. Aí você falou, mas era ilimitado? Não, não é ilimitado. Saiba que há um limite, esse limite só não está escrito na página principal. E aí você pode entrar e falar, mas isso é justo, isso não é justo, vale eu entrar com processo, é propaganda enganosa ou não? Tudo bem, isso aí você pode conversar com o seu advogado e ver se faz sentido. Mas, de fato, eles divulgam que não tem, né, limite do tráfego de rede, mas saiba que existe. A mesma coisa acontece com o espaço ilimitado. Então ele fala, olha, você pode colocar quantos arquivos aqui dentro você quiser. Não é bem assim. Experimenta colocar 40 gigas lá dentro do servidor para você ver se eles não vão bloquear a sua conta e vão falar que você está extrapolando os limites. Aí você fala, mas é ilimitado. É ilimitado, porém não é. Lá no contrato vai estar marcando, ou mesmo que no contrato não esteja marcando, você pode ter certeza que eles vão suspender seu site se você colocar muita coisa lá dentro. Então não existe esse negócio, né? Essas vantagens que tem aqui, elas não existem de fato. Elas são mais jogadinhas de marketing, né? Para você poder contratar o serviço. Por isso que se você for para uma Amazon da vida, uma Azure da vida, um GCP da vida, você vai ter que pagar por tudo isso.
né? Então, para cada giga que a pessoa baixar, você vai ter que pagar. Para cada giga que você armazenar no servidor, você vai ter que pagar. Para cada e-mail que você tiver lá dentro, você vai ter que pagar. Para cada SSL que você comprar lá dentro, você vai ter que pagar. A menos que você instale, né, o Let's Encrypt. Para cada servidor, quantidade de memória, CPU, você vai ter que pagar. Não existe esse milagre, tá? Tanto é verdade. E aí, geralmente, você vai ver que a maior parte dessas hospedagens baratas, elas funcionam. Você tem um tal de cPanel, né? E o que é o cPanel? O cPanel é o sistema que eu instalo aqui dentro do meu servidor que permite eu fazer tudo isso. Que permite que eu crie vários sites lá dentro com facilidade. Eu consigo criar um site lá dentro com um clique. Eu vou lá, só coloco a URL do site, clico lá no botão criar, ele já cria para mim um site lá dentro, ele configura tudo. Então, essas empresas, geralmente, elas usam o cPanel. Existem outras alternativas ao cPanel, como, por exemplo, a Panion, existem outros tipos de painéis de hospedagem. E esse cPanel, inclusive, ele é pago. Então, isso daqui aumenta o preço da sua hospedagem compartilhada. Se eles utilizassem um painel gratuito ou não tivessem um painel gratuito, né, ou não tivessem um painel cPanel, por exemplo, a sua hospedagem seria mais barata ainda. Só que você não teria facilidade. Para quem já utilizou esse tipo de hospedagem compartilhada, geralmente você tem um painelzinho. Você fala assim, eu quero criar um e-mail para um funcionário meu. Você vai lá, abre o painelzinho, tem lá um botãozinho. Adicionar novo e-mail. Você vai lá, põe o e-mail, põe a senha, ele cria para você. Mágica. Eu quero colocar um novo domínio. Eu vou lá no painelzinho, numa telinha bonita, eu preencho o domínio, clico lá no adicionar, na hora já está funcionando, já configura tudo que tem que configurar, DNS, não sei o que lá, já fica tudo configurado. Por quê? Porque é o sistema do cPanel que está rodando por baixo, o sistema do cPanel automatiza para a gente tudo isso. Se eu não tivesse o sistema cPanel, eu teria que fazer todas essas configurações na mão, e é totalmente possível. Você pode ter lá dentro do PHP diversos sites que você quiser, só que você tem que configurar eles na mão. Você tem que ir lá configurar um por um. Eu quero ter vários e-mails. Mesma coisa. Você tem que instalar o Roundcube na mão. Você tem que ir lá configurar ele na mão. Você cria as contas na mão. É tudo na mão. Com o cPanel, isso fica fácil. É simplesmente eu vou lá, botãozinho, adiciono. Por isso que quando você chega numa AWS, numa Azure da vida, você se espanta que lá não tem só botãozinho simples, né? Se você já contratou aí, por exemplo, uma EC2 da AWS, né, um servidor, um VPS da AWS, você sabe que você tem que instalar tudo, você tem que configurar tudo, não tem nada fácil lá. Então, é justamente por isso. Então, essas hospedagens compartilhadas, elas utilizam desses itens para fazer com que, né, você tenha essa facilidade. Isso significa que elas são ruins? Não necessariamente. Existem boas empresas de hospedagem compartilhada e existem empresas mais ruins, como qualquer serviço. Cabe você, na hora de escolher, né, você levar em consideração quanto que eu vou pagar, quais recursos essa hospedagem me fornece. Além disso, existe mais uma coisa que você tem que levar em consideração, né? Empresas que vão manter seu site no ar, todas elas, inclusive a Amazon, Azure e assim por diante, elas têm um item que nós chamamos de SLA. O SLA é a garantia, né, de quanto tempo o seu servidor vai ficar no ar sem cair, né? Então, por exemplo, existem empresas que trabalham com 95% de SLA. Ou seja, em 95% de todo o tempo, então, imagine, você deixou um ano seu servidor online, seu site online, durante 95% o seu site estará ativo. E durante 5% pode ser que ele não esteja. Pode ser que eles precisem desligar para fazer manutenção, pode ser que dê algum problema e eles precisam fazer alguma manutenção, alguma correção. Então, saiba que também existe um item para você levar em consideração que é o SLA. Quanto maior for o SLA, significa que é mais garantido que o seu site não vai ficar fora do ar. Isso, para uma aplicação, né, por exemplo, o WhatsApp. Quanto tempo o WhatsApp passa offline durante um ano? Qual é o prejuízo que ele tem quando ele sai do ar? Né? Então, para o WhatsApp, por exemplo, é imprescindível que ele consiga o SLA maior que ele conseguir 99,99999 e assim por diante. Nenhuma empresa oferece SLA de 100%. Fato. Nem se você tiver seu próprio servidor, você vai ter um SLA de 100%.
mas as empresas costumam oferecer bons SLAs. Então você também tem que ficar ligado nisso. Então, se você for utilizar uma hospedagem compartilhada, e qual é a principal vantagem da hospedagem compartilhada? O preço. O preço e a facilidade. Então é muito barato e você consegue, com um painelzinho cPanel, configurar ali as coisas que você precisa do seu site muito facilmente. Então, para um site que está começando, estou criando meu primeiro site. Cara, você joga aqui dentro, sem problema. Ah, vou criar meu primeiro e-commerce que vai ter, sei lá, uma venda a cada 3 dias. Cara, pode jogar aqui, tranquilo. Você joga aqui, conforme for passando o tempo, você for vendo que ele está ficando lento, que ele não está tendo espaço, ou que você está tendo problemas, aí você migra para soluções mais completas. Ou seja, nem todo projeto precisa já começar com a AWS. Você não precisa de uma AWS no seu dia zero. É muito provável que você possa utilizar outras alternativas até que você tenha a quantidade de clientes necessária, a quantidade de acessos necessária, a quantidade de recursos necessários para que você possa pagar um preço a mais também por uma AWS. Tá? Então, basicamente, as hospedagens aí para PHP que são baratas, elas funcionam dessa forma. É uma hospedagem compartilhada, ou seja, você está dividindo. Saiba que no mesmo servidor que está seu site, existem outros sites rodando e que eles vão dividir os recursos, dividir tudo do servidor ali para cada um desses sites. E que pode acontecer de que se o servidor não tiver uma divisão de recursos, o seu site acabe caindo por culpa de um outro site mal otimizado ou por alguém que está fazendo teste. Cara, mete um for, um loop infinito no servidor, manda toda a memória para o ar e acabou. Tá? Então, basicamente é assim que funciona aí as hospedagens aí para PHP baratas, tá legal? Então, se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo o que você quer ver aí nos próximos vídeos e até o próximo vídeo.